Olá, sou José Luiz, professor da Faculdade São Francisco de Assis. Dando seguimento à nossa série Avaliação de Intangíveis, vamos ver na aula de hoje a natureza do goodwill. A natureza do goodwill, embora discutida há mais de um século por inúmeros estudiosos, conforme a gente viu em aulas anteriores, é muito controvertida, pois o valor do goodwill ele está intimamente ligado a outros ativos intangíveis não identificáveis. Contudo, nós podemos relacionar alguns fatores e condições que podem contribuir então para o surgimento do goodwill. Quais são eles? O know-how, a propaganda eficiente, a localização geográfica da empresa, a habilidade administrativa fora dos padrões comuns dos administradores da empresa, o treinamento eficiente de empregados, as relações públicas favoráveis, uma legislação favorável em relação à nossa empresa, crédito proeminente que a empresa possa ter, condições monopolísticas, processos secretos de fabricação, fraqueza na administração dos concorrentes, clientela estabelecida tradicional e contínua, prestígio e renome do negócio, tecnologia de ponta, boas relações com os empregados e associação favorável com outras companhias. Então observem, são inúmeros os fatores ou condições para que possa surgir o goodwill. Daí também a dificuldade de se obter o valor do mesmo. Corroboram com essa linha de raciocínio Catley e Olson ao citar que o goodwill é um termo de origem inglesa utilizado para designar o excesso de valor pago na aquisição de uma entidade sobre o valor justo de seu patrimônio líquido e que se justifica pelos seguintes fatores. Então observem, excesso de valor pago na aquisição da entidade sobre o valor justo do seu patrimônio líquido. Exatamente o conceito que é adotado pelo CPC 15. Então, o goodwill é obtido de que forma? A empresa é avaliada, em geral, utilizando uma metodologia de avaliação de empresas, que a gente chama de valuation, que é o fluxo de caixa descontado, ou desconto de dividendos, ou ainda uma avaliação relativa por índice PIL, preço e vendas, preço e valor contábil, entre outros, ou ainda por precificação de opções. Encontrado esse valor da empresa, tanto pelo vendedor quanto pelo comprador, eles negociam o valor. Quando o valor negociado é acima do valor justo dos ativos líquidos da empresa, surge o goodwill. Então o goodwill ele é obtido por diferença. Só que essa diferença é justificada justamente em razão de alguns fatores, que são esses que nós estamos vendo. Catley e Olson identificaram os seguintes fatores: administração superior, organização de vendas proeminente, fragilidade administrativa dos concorrentes, processos de fabricação diferenciados, bom relacionamento com empregados, propaganda eficaz, disponibilidades de linhas de crédito, treinamento de empregados, associações favoráveis com outras entidades, localização estratégica, descoberta de talentos ou recursos, legislação e condições favoráveis de tributos, entre outros. Então esses foram os fatores elencados por Catley e Olson em 68. Nesse mesmo sentido, Martins, em 72, na tese de doutoramento, cita que a definição do conceito de goodwill engloba os seguintes fatores, que são determinantes para que uma entidade venha a ter lucros futuros em excesso à soma dos valores de seus ativos líquidos. Ele então identificou como fatores o know-how, a propaganda eficiente,
a localização geográfica, habilidade administrativa fora dos padrões comuns, treinamento eficiente de empregados, relações públicas favoráveis, legislação favorável e condições monopolísticas. Observem, vários autores encontraram praticamente os mesmos fatores que dão origem então ao goodwill. Todos esses elementos possuem valor econômico e são conhecidos por goodwill. No entanto, pela falta de tangibilidade, ausência de custo, dificuldade de sua mensuração, sua subjetividade e pela discordância do seu próprio papel, significado e definição, o mesmo não tem sido registrado pela contabilidade. Aqui, naturalmente, nos referindo ao goodwill subjetivo, que é aquele que é desenvolvido internamente pela empresa. Também Copington classifica o goodwill da seguinte forma: ele criou o tal do goodwill comercial, criado em razão da entidade como um todo, independentemente das pessoas ou proprietários. Dividiu também uma outra classificação, goodwill pessoal, que decorre de uma ou várias pessoas que integram a entidade, sendo proprietários ou administradores da mesma. Definiu também goodwill profissional, uma outra classificação, desenvolvido por uma classe profissional que cria a imagem que a distingue dentro da sociedade, propiciando condições de uma alta remuneração, como no caso de médicos, advogados e contadores em alguns países. Uma outra classificação, segundo Copington, é do goodwill evanescente, característicos de certos produtos que a moda cria e, portanto, possuem curta duração. E além disso, uma outra classificação de Copington é do goodwill de nome ou marca comercial, que é ocasionado pela imagem do nome da entidade que produz o produto, ou a marca sob a qual ele é comercializado. Ele se distingue então do goodwill evanescente em razão da durabilidade, que aqui no evanescente é de curta duração e no caso da marca comercial de longa duração. Já Peyton e Peyton Jr., eles possuem a seguinte classificação do goodwill: goodwill comercial, que é decorrente de serviços colaterais, como equipe amável de vendedores, entregas convenientes, facilidade de crédito, espaço físico apropriado para serviços de manutenção, atributo de qualidade do produto em relação ao preço, atitude e hábito do consumidor como fruto de nome comercial e marcas tornados proeminentes em razão então dos gastos com propaganda persistente e localização da entidade. Esse seria então o goodwill comercial para Peyton e Peyton. Já o goodwill industrial para Peyton e Peyton, ele surge em razão dos altos salários, da baixa rotatividade de empregados, oportunidades internas satisfatórias para acesso às posições hierárquicas superiores, serviços médicos, sistemas de segurança adequados, quando esses fatores naturalmente contribuem para a boa imagem da entidade e redução de custos unitários de produção, gerados então por essa força de trabalho operando nessas condições que acabamos de citar anteriormente. Peyton e Peyton ainda classificam o goodwill em goodwill financeiro, que se origina de atitudes de investidores, fontes de financiamento e de crédito, em razão de a entidade possuir então uma sólida situação para cumprir suas obrigações, e manter então a sua imagem, ou ainda para captar recursos financeiros que lhe permitam a aquisição então de matérias-primas ou mercadorias com melhores termos em preços, E finalmente, a última classificação de Peyton e Peyton é do goodwill político, que é aquele que surge em decorrência de um bom relacionamento com o governo. Essa foi a nossa aula de hoje. Obrigado a todos e até a nossa próxima aula.